Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. A nossa aula de hoje, nós continuaremos estudando o capítulo 5, expressando a arte por meio do som. Então, nós já estudamos o som, nós já estudamos princípios básicos para a existência do som, estudamos também sobre a música, que é algo que reflete as nossas emoções, não é isso? Estudamos também sobre os elementos que constituem a música, né? Os 3 elementos constituintes da música. E estudamos também sobre o Halabalu, não foi isso? Só para recapitular os conteúdos que nós vimos neste capítulo. Por último, nós vimos na página 61, por favor, abram o material didático de vocês nesta página 61, nós analisamos algumas imagens, né, que são instrumentos musicais construídos a partir de materiais recicláveis, né? Nós comentamos em sala sobre os materiais utilizados, por exemplo, na flauta, o material utilizado são os canudinhos. No tambor, nós temos uma lata de alumínio com balões, né, bexigas. Na letra C, nós temos um pandeiro, feito com a tampinha de pote de sorvete e alguns chocalhos pendurados. E na letra D, nós temos um reco-reco, que foi construído com um pote de iogurte, certo? E palitos de picolé para fazer aquele movimento de vai e vem, para emitir o barulho que o reco-reco faz, certo? Essa quarta questão, ela pede para escrever o nome dos materiais que foram utilizados, né? E aí vocês vão escrever na página 62 o nome desses instrumentos, dos materiais que foram utilizados. E nós temos também a parte do ampliando o conhecimento, tá? Lá no quadro ampliando o conhecimento, nós vamos definir algumas palavras, né? Dar o significado de algumas palavras. Elas estão presentes no texto, né? Nos textos que nós lemos dentro do capítulo, tá? Mas se você achar necessário, você pode pesquisar também no dicionário, né? Pode pesquisar também na internet. A intenção aqui é que a gente amplie o nosso vocabulário, que a gente realmente aprenda o significado destas palavras, tá bom? Após vocês realizarem esse quadro ampliando o conhecimento, nós vamos para o vivenciando o tema. Nessa parte vivenciando o tema, nós vamos incluir a quarta questão da atividade anterior, tá? Eu solicitei em uma das turmas, na aula presencial, a produção de um instrumento musical desses. Você vai escolher qualquer um desses aqui e vai produzir o seu instrumento musical, certo? A partir de objetos recicláveis, tá bom? Essa é a nossa atividade prática, pôr a mão na massa realmente, certo? Se vocês precisarem de ajuda ou para tirar alguma dúvida, vocês podem me procurar que eu vou estar disponível, certo? Então, meus queridos, vamos agora aos ritmos musicais brasileiros. Está na página 63 do livro de vocês, tá bom? Vamos abrir para me acompanhar. Na verdade, a atividade vivenciando o tema pede para a gente pesquisar. Só que ao invés de vocês pesquisarem, vocês vão conhecer esses ritmos aqui. O primeiro ritmo que nós vamos conhecer é a bossa nova, um ritmo musical brasileiro. Ficou conhecido um grande movimento no Brasil porque era uma renovação do samba, o samba carioca, com também pegadas do jazz norte-americano. E aí ele surge a partir da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, na década de 1950. Então, provavelmente os avós de vocês conheceram a bossa nova quando foi, né, essa renovação toda. E depois eles começaram pelo estilo de interpretação diferente, um ritmo diferente, e ficou conhecido como essa batida mesmo diferente. Não era o samba, mas era algo novo. Esse termo bossa nova, ele foi utilizado pela primeira vez numa canção que Noel Rosa compôs, que o nome da música tinha Coisas Nossas, isso na década de 30. Na letra, né, ele dizia uma parte que falava o seguinte: o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. Essa expressão era uma gíria que eles usavam
para se referir a um jeito de fazer as coisas, né? Como se fosse fazer coisas novas, diferentes. E aí, dessa forma, eles se apropriaram desse termo bossa nova para sugerir que eles estavam compondo e cantando de uma maneira diferente. Uma das músicas mais marcantes desse movimento, que ficou conhecida mundialmente, provavelmente até você conheça, é Garota de Ipanema, que foi composta por Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim em 1962. Então, é uma história real, a canção conta a história verídica, que foi inspirada na modelo brasileira Elô Pinheiro, a moça bonita que passava sempre na orla da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Entre outras músicas, também de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que marcaram a época, certo? Então, o próximo ritmo, gente, é o calango, é um ritmo musical que é dançado. O calango foi criado em 1962 e é uma dança folclórica, tá? Se originou em Mato Grosso, porque lá em Mato Grosso tem um animal também muito conhecido, calango, que é animal típico da região, e daí o nome da dança. Mas por que relacionar o nome da dança? Porque nessa dança, os participantes, né, eles arrastam os pés imitando os passos do calango, e eles dançam em volta de uma fogueira. Então, por isso o nome de calango. Apesar de ser originário de Mato Grosso, se espalhou por outras regiões do país também. Saindo de Mato Grosso, nós vamos diretamente agora para o Pará. Isso mesmo, vamos conhecer o ritmo musical carimbó, uma dança típica da região do Pará, conhecido também como pau de corda, samba de roda do Marajó, baião de Marajó, porque eles dançam realmente nessa região, né? Surgiu aí. Muito popular entre os nortistas, a região norte do Brasil, né, o Pará, quanto também pelos nordestinos, já que nós somos vizinhos. Essa palavra carimbó, ela é de origem indígena, que vem do tupi, corimbó, que significa pau que produz som. E o nome faz referência realmente ao curimbó, que é um instrumento musical que eles utilizam nessa manifestação folclórica, que é uma espécie de tambor que eles tocam com as mãos. Esse tambor é feito com um tronco, que eles escavam de forma manual para ficar oco. E aí eles vão ser tocados com esse tambor. Ele foi trazido para o Pará pelos escravos africanos, e depois foram incorporadas influências indígenas e europeias. Como eu disse a vocês, a nossa cultura era uma mistura do que esses povos influenciaram. O costume da dança ele surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores, que no final dos trabalhos dançavam ao ritmo do tambor. E por isso as músicas contam a história desses povos. O próximo ritmo é o cateretê, ou também conhecido como catira, mais uma dança do folclore brasileiro. Esse ritmo musical é marcado pela batida dos pés e as mãos dos dançarinos. Tem origem com influências indígenas, africanas e europeias. Tem uma coreografia que é executada no Brasil e que pode ter de 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiros que tocam e cantam moda. É uma dança típica do interior do Brasil, certo? Por isso tem uma grande influência da cultura sertaneja. A coreografia ela é semelhante, mas ela pode variar em diversos aspectos, dependendo da região. Mas normalmente tem-se 2 violeiros com 10 dançarinos. Segundo os historiadores, essa dança ela surge porque ela era praticada pelos peões dos bandeirantes que moviam o gado de um lugar para outro. E assim, os peões, quando faziam isso, eles iam curtir um pouco, né? Participar de uma festividadezinha, dançando, também para distrair do serviço. E aí, acaba se incorporando como dança, dançada pelos peões. Próximo ritmo musical brasileiro é o chorinho, ou conhecido como choro também. Estilo musical próprio, que vem da esfera urbana. Portanto, nós estamos falando até agora, né, a maioria deles são danças folclóricas que são dançadas no interior do Brasil. E o chorinho é uma dança urbana. E aí ele vem produzido no âmago das classes populares, aproximadamente há 130 anos. Então, eles começaram a executar esse gênero e foram batizados de chorões, enquanto os grupos musicais são intitulados regionais, tá? E ele é assim chamado porque ele tem um jeito lamentoso realmente e choroso.
É uma musicalidade inquieta e eufórica, mas tem também essa questão, né, de demandar dedicação, técnica também. E eles normalmente tinham esses chorões que gravitavam em volta do trio. Atualmente, os músicos Paulinho da Viola, Paulo Moura e Turíbio Santos, eles continuam cantando, né, o chorinho e renovando esse estilo musical brasileiro. Vamos agora para a ciranda. A ciranda veio de Portugal, onde é bailado de adultos. No Brasil é encontrado na nossa região, Nordeste, e dançado de modo mais lento e cadenciado, né, nos litorais paulista e fluminense. Então, existem as diferenças, tá? Ela veio da Península Ibérica, trazida pelos portugueses e espanhóis, assim como a zabumba e a rabeca também e outros instrumentos musicais. É um ritmo rápido, com ênfase no adufo e nas violas, e de herança europeia, tá? Nós dançamos muito a ciranda, né? Então a origem dela é europeia, a origem étnica, certo? Dançado em muitas cidades do Brasil por aí afora. E aí caracteriza-se numa dança de roda, né? Como vocês podem ver na imagem. Como ela veio trazida por os europeus, ela vem ali para a região de Pernambuco. É originada mais precisamente na ilha de Itamaracá. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Na ilha de Itamaracá. E através das mulheres de pescadores que cantavam e dançavam esperando os maridos chegarem do mar. Eles saíam para pescar e elas ficavam dançando ali. Então, uma grande roda, geralmente nas praias ou praças, e as integrantes dançam ao som desse ritmo lento e repetido, tá bom? Um dos maiores expoentes do folguedo é a Lia de Itamaracá, que é a rainha da ciranda, tá bom? O ritmo é simples e lento, tem um compasso bem marcado com o som da zabumba, acompanhado por tarol, ganzá e maracá, e tem uma coreografia pelos movimentos que os cirandeiros fazem, tá bom? O coco de roda, ou o coco, é uma dança de roda, como o próprio nome já diz, da região Nordeste, nossa região mais uma vez. Sua origem ela remota aos engenhos de açúcar, da antiga capitania de Pernambuco, que hoje são os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Vocês sabem da divisão em capitanias, e tem influências dos batuques africanos e também dos bailados indígenas. Então, conta-se a história que a primeira referência que se tem sobre o coco é lá do século XVIII, certo? Então, coco significa cabeça, de onde vêm as músicas de letras simples com influências africanas e indígenas. E aí a dança é uma dança de roda acompanhada dessa cantoria e é executada em pares, fileiras e círculos durante as festas populares do litoral e do sertão nordestino. Pode receber diversos nomes, tá? Em alguns lugares são conhecidos como zambê, coco de usina, coco de embolada, coco de praia, coco do sertão, coco de gazá e coco de zambê. Certo, queridos? Vamos para o próximo ritmo musical, chachado. Esse também vocês devem conhecer bem de perto. Esse chachado, quando a gente fala desse nome, a gente lembra exatamente dos cangaceiros, isso mesmo. Existem controvérsias sobre a origem desse ritmo musical, né? Dizem que ele foi difundido como uma dança de guerra e também entretenimento pelos cangaceiros, que era notoriamente do bando de Lampião, lá nos inícios dos anos 1920, lá mais precisamente na atual Serra Talhada. Tem suas raízes e costumes do sertanejo local, e aí essas regiões de Pajeú e Moxotó, no interior de Pernambuco, trazem as evidências características desse ritmo. O nome chachado é atribuído ao som que os dançarinos faziam com as alpercatas, que eram as suas sandálias arrastadas no chão, durante a dança, soando chá, chá, chá. E também existe a versão que se deriva da palavra chachá, né? Sachá, que é cavar a terra com o sacho, capinar. Então, também tem-se referência a essa palavra, tá bom? Uns dizem que também é uma adaptação de uma dança portuguesa, outros afirmam que é uma recriação de danças indígenas, tá? Mas aqui no Brasil a gente já relaciona, sim, aos cangaceiros. Inclusive nas danças, na festividade junina, geralmente tem um par, né, uma dupla,
Lampião e Maria Bonita, e eles dançam o chachado para se apresentarem. Então, meus queridos, esses foram os ritmos brasileiros que nós conhecemos hoje. Espero que vocês tenham gostado. E depois nós iremos realizar a atividade pedida, né? Quais os ritmos brasileiros que você acrescentaria nessa lista, que não foram estudados, que não foram mencionados, tá? A primeira questão apenas. A segunda não há necessidade de vocês fazerem, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Então, meus queridos, vamos agora aos ritmos musicais brasileiros. Está na página 63 do livro de vocês, tá bom? Vamos abrir para me acompanhar. Na verdade, a atividade Vivenciando o Tema pede para a gente pesquisar. Só que ao invés de vocês pesquisarem, vocês vão conhecer esses ritmos aqui. O primeiro ritmo que nós vamos conhecer é a Bossa Nova, um ritmo musical brasileiro. Ficou conhecido um grande movimento no Brasil porque era uma renovação do samba, o samba carioca, com também pegadas do jazz norte-americano. E aí ele surge a partir da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, na década de 1950. Então, provavelmente os avós de vocês conheceram a Bossa Nova quando foi, né, essa renovação toda. E depois eles começaram pelo estilo de interpretação diferente, um ritmo diferente, e ficou conhecido como essa batida mesmo diferente. Não era o samba, mas era algo novo. Esse termo bossa nova, ele foi utilizado pela primeira vez numa canção que Noel Rosa compôs, que o nome da música tinha Coisas Nossas, isso na década de 30. Na letra, né, ele dizia uma parte que falava o seguinte: o samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. Essa expressão era uma gíria que eles usavam para se referir a um jeito de fazer as coisas, né? Como se fosse fazer coisas novas, diferentes. E aí, dessa forma, eles se apropriaram desse termo bossa nova para sugerir que eles estavam compondo e cantando de uma maneira diferente. Uma das músicas mais marcantes desse movimento, que ficou conhecida mundialmente, provavelmente até você conheça, é Garota de Ipanema, que foi composta por Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim em 1962. Então, é uma história real, a canção conta a história verídica, que foi inspirada na modelo brasileira Elô Pinheiro, a moça bonita que passava sempre na orla da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Entre outras músicas, também de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que marcaram a época, certo? Vamos para o próximo ritmo musical, que é um ritmo folclórico, é a dança do calango, ou calanguinho, conhecido também assim. É típico da região de Minas, região de Minas Gerais. Esse nome de calango, ele vem realmente relacionado ao animal típico da região, o calango ou calanguinho. Esse vocabulário, essa palavra calango, ela vem dos vocábulos calanga ou ricalanga, que significa lagartixa. Então, um elemento afro-negro na língua portuguesa. E aí, o motivo da dança receber esse nome é porque os participantes, eles imitam o passo do calango, né? Eles arrastam os pés para dançar a dança
do calango, tá? Surge lá em Minas Gerais, mas também se espalha por outras regiões do país. E é uma dança, como eu falei para vocês, típica dessa região de Mato Grosso, mas que também ganhou outros lugares do Brasil, certo? Então, o próximo ritmo, gente, é o calango, é um ritmo musical que é dançado. O calango foi criado em 1962 e é uma dança folclórica, tá? Se originou em Mato Grosso, porque lá em Mato Grosso tem um animal também muito conhecido, calango, que é um animal típico da região, e daí o nome da dança. Mas por que relacionar o nome da dança? Porque nessa dança, os participantes, né, eles arrastam os pés imitando os passos do calango. E eles dançam em volta de uma fogueira. Então, por isso o nome de calango. Apesar de ser originário de Mato Grosso, se espalhou por outras regiões do país também. Saindo de Mato Grosso, nós vamos diretamente agora para o Pará. Isso mesmo, vamos conhecer o ritmo musical carimbó, uma dança típica da região do Pará. Conhecido também como pau de corda, samba de roda do Marajó, baião de Marajó, porque eles dançam realmente nessa região, né? Surgiu aí. Muito popular entre os nortistas, a região norte do Brasil, né, o Pará, quanto também pelos nordestinos, já que nós somos vizinhos. Essa palavra carimbó, ela é de origem indígena, que vem do tupi, corimbó, que significa pau que produz som. E o nome faz referência realmente ao curimbó, que é um instrumento musical que eles utilizam nessa manifestação folclórica, que é uma espécie de tambor que eles tocam com as mãos. Esse tambor é feito com um tronco que eles escavam de forma manual para ficar oco. E aí eles vão ser tocados com esse tambor. Ele foi trazido para o Pará pelos escravos africanos e depois foram incorporadas influências indígenas e europeias. Como eu disse a vocês, a nossa cultura era uma mistura do que esses povos influenciaram. O costume da dança ele surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores, que no final dos trabalhos dançavam ao ritmo do tambor. E por isso as músicas contam a história desses povos. Próximo ritmo é o cateretê, ou também conhecido como catira, mais uma dança do folclore brasileiro. Esse ritmo musical é marcado pela batida dos pés e as mãos dos dançarinos. Tem origem com influências indígenas, africanas e europeias. Tem uma coreografia que é executada no Brasil e que pode ter de 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiros que tocam e cantam moda. É uma dança típica do interior do Brasil, certo? Por isso tem uma grande influência da cultura sertaneja. A coreografia ela é semelhante, mas ela pode variar em diversos aspectos, dependendo da região. Mas normalmente tem-se 2 violeiros com 10 dançarinos. Segundo os historiadores, essa dança ela surge porque ela era praticada pelos peões dos bandeirantes que moviam o gado de um lugar para outro. E assim, os peões, quando faziam isso, eles iam curtir um pouco, né? Participar de uma festividadezinha, dançando, também para distrair do serviço. E aí, acaba se incorporando como dança, dançada pelos peões. Próximo ritmo musical brasileiro é o chorinho, ou conhecido como choro também. Estilo musical próprio, que vem da esfera urbana. Portanto, nós estamos falando até agora, né, a maioria deles são danças folclóricas que são dançadas no interior do Brasil. E o chorinho é uma dança urbana. E aí ele vem produzido no âmago das classes populares, aproximadamente há 130 anos. Então, eles começaram a executar esse gênero e foram batizados de chorões, enquanto os grupos musicais são intitulados regionais, tá? E ele é assim chamado porque ele tem um jeito lamentoso, realmente, e choroso. É uma musicalidade inquieta e eufórica, mas tem também essa questão, né, de demandar dedicação, técnica também. E eles normalmente, tinham esses chorões que gravitavam em volta do trio. Atualmente, os músicos Paulinho da Viola, Paulo Moura e Turíbio Santos, eles continuam cantando, né, o chorinho e renovando esse estilo musical brasileiro. Vamos agora para a ciranda.
A ciranda veio de Portugal, onde é bailado de adultos. No Brasil é encontrado na nossa região, Nordeste, e dançado de modo mais lento e cadenciado, né, nos litorais paulista e fluminense. Então, existem as diferenças, tá? Ela veio da Península Ibérica, trazida pelos portugueses e espanhóis, assim como a zabumba e a rabeca também e outros instrumentos musicais. É um ritmo rápido, com ênfase no adufo e nas violas e de herança europeia, tá? Nós dançamos muito a ciranda, né? Então a origem dela é europeia, a origem étnica, certo? Dançado em muitas cidades do Brasil por aí afora. E aí caracteriza-se uma dança de roda, né? Como vocês podem ver na imagem. Como ela veio trazida por os europeus, ela vem ali para a região de Pernambuco. É originada mais precisamente na ilha de Itamaracá. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Na ilha de Itamaracá. E através das mulheres de pescadores que cantavam e dançavam esperando os maridos chegarem do mar. Eles saíam para pescar e elas ficavam dançando ali. Então, é uma grande roda, geralmente nas praias ou praças, e as integrantes dançam ao som desse ritmo lento e repetido, tá bom? Um dos maiores expoentes do folguedo é a Lia de Itamaracá, que é a rainha da ciranda, tá bom? O ritmo é simples e lento, tem um compasso bem marcado com o som da zabumba, acompanhado por tarol, ganzá e maracá, e tem uma coreografia pelos movimentos que os cirandeiros fazem, tá bom? O coco de roda, ou o coco, é uma dança de roda, como o próprio nome já diz, da região Nordeste, nossa região mais uma vez. Sua origem ela remota aos engenhos de açúcar, da antiga capitania de Pernambuco, que hoje são os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Vocês sabem da divisão em capitanias, e tem influências dos batuques africanos e também dos bailados indígenas. Então, conta-se a história que a primeira referência que se tem sobre o coco é lá do século XVIII, certo? Então, coco significa cabeça, de onde vêm as músicas de letras simples com influências africanas e indígenas. E aí a dança é uma dança de roda acompanhada dessa cantoria e é executada em pares, fileiras e círculos durante as festas populares do litoral e do sertão nordestino. Pode receber diversos nomes, tá? Em alguns lugares são conhecidos como zambê, coco de usina, coco de embolada, coco de praia, coco do sertão, coco de gazá e coco de zambê. Vale? Certo, queridos? Vamos para o próximo ritmo musical, chachado. Esse também vocês devem conhecer bem de perto. Esse chachado, quando a gente fala desse nome, a gente lembra exatamente dos cangaceiros, isso mesmo. Existem controvérsias sobre a origem desse ritmo musical, né? Dizem que ele foi difundido como uma dança de guerra e também entretenimento pelos cangaceiros, que era notoriamente do bando de Lampião, lá nos inícios dos anos 1920, lá mais precisamente na atual Serra Talhada. Tem suas raízes e costumes do sertanejo local, e aí essas regiões de Pajeú e Moxotó, no interior de Pernambuco, trazem as evidências características desse ritmo. O nome chachado é atribuído ao som que os dançarinos faziam com as alpercatas, que eram as suas sandálias arrastadas no chão, durante a dança, soando chá, chá, chá. E também existe a versão que se deriva da palavra chachá, né? Sachá, que é cavar a terra com o sacho, capinar. Então, também tem-se referência a essa palavra, tá bom? Uns dizem que também é uma adaptação de uma dança portuguesa, outros afirmam que é uma recriação de danças indígenas, tá? Mas aqui no Brasil a gente já relaciona sim aos cangaceiros. Inclusive nas danças, na festividade junina, geralmente tem um par, né, uma dupla, uma Lampião e Maria Bonita, e eles dançam o chachado para se apresentarem. Então, meus queridos, esses foram os ritmos brasileiros que nós conhecemos hoje. Espero que vocês tenham gostado. E depois nós iremos realizar a atividade pedida, né? Quais os ritmos brasileiros que você acrescentaria nessa lista que não foram estudados, que não foram mencionados, tá? A primeira questão apenas.
A segunda não há necessidade de vocês fazerem, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.